Amém. Queridos, a gente vive num tempo onde assumir qualquer posicionamento firme, inflexível, sobre algum tipo de assunto, provavelmente vai gerar um certo desconforto, por que não dizer uma certa antipatia por parte de quem pensa diferente da pessoa que tem um posicionamento firme sobre algum tipo de assunto. Nas questões, então, que envolvem a religiosidade das pessoas, isso é ainda mais sensível. Quando você assume um posicionamento sobre uma questão religiosa diferente de uma outra pessoa. Várias pessoas no planeta Terra dizem acreditar e seguir um ser divino, que uns chamam de Deus, outros chamam de um grande arquiteto do universo, tem gente que chama de Alá, outros de Jeová. São diversas expressões de fé ao redor do mundo aí. Vê se você lembra aí de alguma. Budismo, shintoísmo, islamismo, judaísmo, cristianismo, espiritismo. É muito ismo. Mas aí eu te pergunto, será que todas essas expressões de fé que existem na face da terra seguem ao mesmo Deus revelado na Bíblia Sagrada? Seguem o mesmo Deus que você veio hoje à noite aqui cultuar? Será que todos, de alguma forma, ao expressarem a sua fé, o seu amor ao divino, ao transcendente, estão adorando a mesma pessoa? Atualmente não são poucos os líderes religiosos e teólogos, até do meio cristão protestante, que afirmam de forma incisiva que o que a gente muitas vezes ouve no senso comum, de que todos os caminhos levam até Deus, de que todos os caminhos de fé levam ao mesmo ser divino. E aí eu quero perguntar para você se você já pensou sobre isso alguma vez. Se você tem segurança para se posicionar sobre esse tipo de assunto, se você sabe conversar de forma segura, cordial e mansa com uma outra pessoa que pensa diferente da sua posição sobre esse tipo de assunto. Algumas pessoas afirmam que Deus é tão amoroso e tão gracioso que não obrigaria ninguém a crer da mesma forma. Então, por isso, na sua infinita graça, Ele multiplica diversas formas dos seres humanos se achegarem até Ele. A militância do politicamente correto até defende que é odioso afirmar que só existe um único caminho da gente expressar a nossa fé no transcendente, no divino. Alguém que se posiciona de forma firme e incisiva, dizendo que a sua expressão de fé que é a única e verdadeira, no mundo em que a gente vive, nos exatos dias de hoje, isso é odioso. Você torna-se uma pessoa não grata, uma pessoa, um desafeto. E aí, será que existe algum sistema de crença que seja de fato verdadeiro e todos os outros estão no mínimo equivocados? Ou todos os caminhos estão certos e o que vale é a sinceridade do coração? Com tantas religiões diferentes na humanidade, como que a gente pode responder a essas questões? E aí eu estou trazendo isso para a exposição nesse momento, nessa noite, para que forçar a gente a pensar sobre isso e forçar a gente a ter um posicionamento firme e seguro sobre essa questão também. Existe alguma forma racional e lógica? Porque quando você está conversando com alguém que não crê na Bíblia, não adianta você ficar citando uma opção de versículo bíblico, que o cara, isso não tem nenhum peso de veracidade, de segurança para alguém que não crê na Bíblia. A gente precisa perguntar, cara, existe alguma forma racional e lógica que tem um amparo científico para a gente utilizar isso para esquadrinhar uma expressão de fé? No nosso caso, cristãos protestantes, existe na Bíblia alguma informação, alguma exposição sobre esse assunto, ou a Bíblia deixa isso em aberto? E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligá-la lá em João, no capítulo 14, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, registrado pelo apóstolo João, capítulo 14, finalzinho do versículo 5 e o 6.
João 14, 5 e 6. Jesus inicia esse capítulo falando para os seus discípulos sobre o porvir. Estou me preparando para voltar para a presença do Pai, vou voltar para junto do Pai, mas em breve eu estou aqui para buscar vocês. Fiquem seguros, descansem, vocês já sabem o caminho, eu já apresentei o Pai para vocês, já apresentei o caminho para vocês. Daí o discípulo Tomé faz uma pergunta. Tomé fica apavorado quando Jesus diz que não vai estar mais com eles, pelo menos fisicamente. E aí Tomé fica apavorado e faz uma pergunta: Senhor, não sabemos para onde que você vai. Esse papo aí que você vai para o Pai, que parada é essa? Eu não sei para onde você vai. Como que então podemos saber o caminho? Então Tomé fez uma pergunta que todos nós deveríamos fazer em algum momento do nosso relacionamento com Deus. Como que eu posso saber o caminho? Como que eu posso saber se esse tipo de relacionamento que eu estou desenvolvendo com o transcendente, com o divino, é de fato seguro? E aí no versículo 6 vem a resposta. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não sei se você já reparou isso, Jesus fala isso apontando para Ele mesmo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos analisar cada pedacinho dessa afirmação. Primeira consideração que a gente precisa fazer nesse texto, quando a gente olha, é que Jesus afirma categoricamente que só Ele é o caminho até Deus. Essa é a primeira consideração. Jesus afirma que só Ele é o caminho até o Pai. Até um ser supremo, só através dele é possível que o ser humano chegue até esse Deus supremo. Jesus não mostra simplesmente o caminho. Jesus ele não tem para oferecer mais o caminho. Isso a gente está fazendo agora uma análise bíblica, já que a gente é protestante. Jesus não mostra simplesmente um caminho para Deus. Ele afirma que só Ele é o caminho para Deus. Ele não tem, Ele é o caminho. Os evangelhos afirmam que Jesus é Deus. Em várias passagens no evangelho escrito por João, Jesus vai falar: se você vê a mim, você está vendo o Pai, porque eu e o Pai somos um. O próprio Jesus afirma que só é possível caminhar na direção do Deus Pai se você estiver no Deus Filho, se você estiver envolvido com Jesus. Segundo a Bíblia, ninguém em nenhum outro canto do universo pode dar um outro jeitinho de nos levar a um estado de comunhão saudável e íntima com Deus. Segundo a Bíblia, Jesus é a única ponte, o sumo pontífice, ou seja, traduzindo essa palavra bonita, essa expressão bonita, a única ponte que leva o ser humano até Deus é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, o homem Cristo Jesus. Isso no mundo plural de diversas expressões de fé, ler um texto desse, se deparar de um texto desse, é no mínimo algo nada simpático. É no mínimo algo constrangedor. Fala isso em sala de aula lá na sua faculdade. Não fala não, pode ser que eu tenha que fazer um ofício fúnebre depois, né? Deixa quieto. Segundo esse livro chamado Bíblia, não existem outros mediadores, nem outras pontes. Se isso que Jesus está falando sobre si mesmo é verdade, então todos os outros caminhos são no mínimo uma sombra, ou algum labirinto sem saída. Mas não pode ser a mesma coisa disso que Jesus está falando. Não pode ser algo nem parecido com isso que Jesus está afirmando sobre si mesmo. E se isso que Jesus está falando é um equívoco, é uma mentira, Jesus era um lunático, estava equivocado, usou muito orégano estragado, ficou doidão demais. Se isso que Jesus está falando é mentira, então ele também quebra a tese de que todos os caminhos levam até Deus, porque esse não vai levar. Se isso que ele está falando é uma mentira, ele não vai levar até Deus. E aí começa a criar, a coisa começa a ficar emocionante. Segunda consideração que a gente precisa fazer aqui em João 14,6. Jesus também afirma que só Ele é a verdade. Aí ele traz para si que Ele é a verdade absoluta, só se encontra nele.
Ele fala: eu sou a verdade. Jesus afirma que é a própria encarnação palpável da verdade. Ele é a verdade em pessoa, que se opõe a tudo que é mentira. Então, se ele fala isso, já dá uma certa segurança de que a primeira afirmação que ele faz sobre ser o caminho não deve ser mentira, né? Porque ele fala que ele é a verdade. O Evangelho ensina que Jesus é o ápice da revelação da verdade. Tudo que a gente pode conhecer sobre a realidade, sobre a existência da vida do ser humano, foi revelado em Jesus. Jesus é o ápice da revelação de toda a verdade sobre o verdadeiro Deus revelado aos homens. Tudo que um ser humano pode conhecer sobre o divino, sobre o transcendente, se encontra só em Jesus. É isso que a Bíblia Sagrada afirma sobre ele. Galera, é só vocês pensarem numa coisa: mentiras não transformam criaturas egoístas em seres humanos. Mentiras, por mais que você seja sincero ao se envolver com uma mentira, ela continua sendo mentira. Mais que você envolva o seu coração, todos os seus sentimentos e creia em algo que não é fatídico, não é verdadeiro, isso não transforma a sua boa vontade, não transforma a mentira em verdade. E a mentira não transforma ninguém, não transforma homens maus em homens mansos. Só Jesus transforma monstros em seres humanos. Isso é histórico, olha para a história da humanidade. Em João 18:38, Pilatos faz essa pergunta para Jesus. Pilatos também era um homem inteligente, ele tinha crises inteligentes. E aí Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Porque estavam afirmando, né, os judeus estavam acusando Jesus de estar mentindo, dizendo que ele era o rei dos judeus. E aí Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? E aí Jesus responde isso para a gente: eu sou a verdade. Nesse mundo mimizento, com certeza alguém afirmará que a verdade é relativa, que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua forma de ver o mundo, de enxergar o mundo e de entender a realidade, é aquilo que ele chama de verdade. Se o gosto pessoal é a medida de cada um, alguns filósofos gregos já falavam isso, que o homem era a medida de si mesmo. Se o meu gosto pessoal é a medida do que eu considero verdadeiro, então a gente volta a ficar com a dúvida de Pilatos: o que é verdade? Se eu tenho uma verdade, ele tem outra verdade, Diogo tem outra verdade, aí babou. Aí eu vou ficar com esquizofrenia aguda aqui, cada um com uma verdade. Mais uma vez, se o que Jesus falou é mentira a respeito da verdade, ele compromete até esse entendimento de que todos os caminhos levam até Deus. Não leva. Mas se o que Jesus falou é verdade, então só é possível se relacionar com Deus através da verdade que é Cristo. Terceira consideração diante desse texto é que Jesus continua afirmando sobre si mesmo: eu sou a vida. Ou seja, só Jesus é a fonte de qualquer forma de vida, do protozoário, daquela bactéria que causa irritação na sua garganta, até você. Jesus é toda fonte de forma de qualquer tipo de vida no cosmos. Se existe ET de Varginha, Jesus que deu vida ao ET de Varginha. ET de Varginha do meu tempo, né? Vocês nunca ouviram falar nisso, né? Está tudo me olhando com cara de ET também. Não é só a vida biológica dos seres vivos que Jesus é a fonte de toda a vida, mas Jesus é a fonte de toda a vida eterna. Jesus é a oposição à morte eterna. Aquilo que nos trouxe a rachadura no relacionamento com Deus, que a Bíblia chama de pecado, que causou a morte eterna na gente, inclusive a morte biológica e a segunda morte, que é a morte eterna, Jesus é toda a fonte de vida eterna. Segundo Jesus, nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra criatura consegue ser fonte de vida eterna para um ser humano oprimido e sentenciado à morte eterna. O apóstolo João é testemunha ocular dessa conversa, dessas afirmações. Ele andou e conviveu com Deus encarnado e ele registra isso. Jesus falando o seguinte, na ocasião da morte biológica do seu amigo Lázaro. E essa afirmação é maravilhosa. Eu uso constantemente nos ofícios fúnebres. Então, se você
for chamado por Deus num conflito lá na sua universidade, provavelmente vou usar esse texto no seu ofício fúnebre. Olha o que Jesus fala, que maneiríssimo. Eu sou a ressurreição e a vida. Estava Lázaro morto já, 4 dias dentro de uma caverna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra biologicamente, viverá eternamente. Aleluia, aleluia. Aí ele olha para um bando de judeu à toa e fala, vai lá, empurra a pedra. Aí os caras empurram a pedra, ó, o cabrunco aí dentro está fedendo, hein? Lázaro, vem para fora. Então Jesus é a única fonte de vida, mesmo para um corpo moribundo, já em estado avançado de putrefação, quando Jesus dá a ordem, tudo no universo se submete à sua ordem. Aleluia. Lá em João 3:36, Jesus afirma isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Existe uma condição, para você desfrutar desse relacionamento, você precisa crer que de fato o que Jesus está falando é real. E aí Jesus afirma isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mais um versículo nada simpático para ser lido, falado e pregado nos dias de hoje. Que todo mundo quer só carinho, quer só terapia, quer só o amor vence. Que mundinho que vocês estão tendo que enfrentar. Eu já tô, daqui a pouco já mudo de andar. Vocês ainda vão ficar aí um tempão. Se o Putin deixar, né? Vai que aperta o botãozinho lá maluco, quero ver, hein? O negócio vai ficar emocionante. Mas vamos voltar para cá. A exposição do texto não acaba aqui. Jesus continua falando em João 14:6. Ele termina o versículo de uma forma ainda mais contundente. Jesus conclui a sua resposta aos discípulos, né, vinculada por Tomé, da seguinte maneira: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Jesus escreve mais coisa que não é simpática. Ele fecha todos os outros caminhos. Ninguém vem ao Pai, ele aponta para si mesmo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus afirma que sem Ele não existe nenhuma verdade redentora, não existe vida eterna, portanto não existe nenhum outro caminho para Deus. Segundo o Evangelho, não há outra maneira assertiva e verdadeira da gente ter um relacionamento saudável com Deus verdadeiro e eterno. Lá em Atos 4, Lucas vai falar o seguinte, Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia, amém. Ou seja, não há salvação em nenhum outro Deus, a não ser Jesus. Você vai encontrar essa mensagem, isso sendo repetido ao longo de todo o Evangelho. Não acreditar em Jesus, ou pior, rejeitar Jesus, é rejeitar o único meio de salvação, de redenção, de reconciliação com o divino, com aquele que nos deu a vida, com aquele que é superior a todo o nosso entendimento. E aí eu sei que muita gente já decorou João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas as pessoas esquecem de João 3,18, que é assustador, pronunciado pelo mesmo Cristo. João 3,18, decora esse versículo também. Você vai precisar falar muito sobre ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é que vai ser, já está. A sentença já foi assinada, o oficial de justiça está só aguardando o juiz mandar executar. Quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Se o que Jesus está expondo para os seus discípulos, se isso tudo que está exposto aqui, que a gente leu, é verdade, todos os outros caminhos que não apontam para Jesus são, no mínimo, para a gente ser delicado, no mínimo, equivocados. De acordo com a Bíblia Sagrada, só existe uma religião certa e é a que está revelada na Bíblia Sagrada.
O cristianismo é inclusivo, é uma fé que abraça todo e qualquer ser humano, toda e qualquer cultura, mas ele é exclusivo, é só em Jesus, só através de Jesus. Redenção, comunhão, uns com os outros, com o Criador, com a criação, só em Jesus. O cristianismo é exclusivo. E isso gera uma oposição no meio não cristão. Jesus afirma que tudo que é necessário para a reconciliação do homem com Deus só se encontra nele. O cristianismo está aberto a todos, mas ele é exclusivista, ele não abre espaço para outros caminhos. Ele não abre espaço para a gente montar uma mesa ecumênica e sentar vários credos, várias formas de entendimento, de leitura sobre o transcendente. Não, o cristianismo é antipático nesse sentido. O cristianismo não senta na mesa do ecumenismo. E aí, nesse mundo politicamente correto, é repugnante afirmar que só existe um caminho, uma única fonte de vida, uma única verdade. E aí, quando a gente compara o cristianismo com outras expressões de fé, agora vamos deixar a Bíblia aqui fechada, porque vamos fazer uma comparação racional, fria. Vamos tomar uma distância e começar a comparar o cristianismo com os outros ismos. Quando você começa a olhar o cristianismo e as outras expressões de fé, a gente começa a identificar características muito peculiares que a gente só vai encontrar no cristianismo. Por exemplo, o Deus cristão é o único que faz o caminho ao contrário. O Deus cristão é o único que se preocupa com a criatura equivocada e perdida. O Deus cristão é o único que se humilha, assume forma de criatura louca, assume forma de servo para servir aqueles que até o momento não querem papo nenhum com ele. Você só vai encontrar isso no cristianismo. Todas as outras expressões de fé, o ser humano é que tem que se virar para agradar o divino, para encontrar alguma forma de redenção, de comunhão, de perdão, de relacionamento. Todas as outras expressões de fé, você tem uma lista de leis para obedecer, de ritos para cumprir, de cabeças de bicho para enterrar. Tem você que tem que se virar. E se não tiver jeito de se virar nessa vida, de repente você volta numa outra vida, vai voltando até se virar. Mas qualquer outra forma de expressão de fé é o ser humano que tem que se virar para se salvar. Isso já chama atenção. Já dá para ver que não tem ponte de semelhança e de contato com as outras expressões de fé. É o Deus cristão quem busca e salva o ser humano perdido. Se no fundo todos os caminhos fossem do mesmo Deus, era de se esperar no mínimo semelhanças. Era de se esperar no mínimo alguma ponte de contato. Humanamente falando, e isso é legal, vocês precisam ter isso muito bem arrumado no entendimento de vocês, um sistema de crença, para ser minimamente coerente, ele deve apresentar argumentos racionais que o sustentem. Eu sei que a gente está falando de fé, mas até para uma fé ser digna de você prestar atenção nela, ela tem que ter argumentos racionais minimamente coerentes, que dêem sustento à argumentação. Tem que ter consistência lógica, tem que ter evidência histórica, arqueológica. Não é só um mergulho, um salto no escuro. Não, eu creio nisso por causa dessas e essas evidências, eu creio nisso por causa disso, 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 e eu também creio nisso porque antes eu era cego e agora eu vejo. Então são várias evidências que vão dar sustento racional, lógico, histórico, arqueológico, para você falar, eu não creio na história da carochinha. Então, uma expressão de fé minimamente coerente precisa possuir afirmações lógicas que concordam umas com as outras. Eu não vou seguir um negócio que toda hora apresenta uma incoerência, uma incongruência, e que se contradiz na forma onde ela é expressa. Um exemplo simples de ensinamento que é incoerente, de uma expressão de fé, e que se contradiz. Por exemplo, no budismo, o objetivo final no budismo é o nirvana, é o ser humano se tornar parte do universo, virar uma pedra, virar um pedaço de terra. Esse é o ápice do budismo, você se livrar de todos os desejos humanos.
Mas para você alcançar esse objetivo, você tem que desejar se livrar dos seus desejos. Para você se livrar dos seus desejos humanos que transformam você nesse ser humano caído, você tem que desejar se livrar dos seus desejos. Isso gera uma incoerência. O tico e teco aqui fica nervoso, porque não faz sinapse. O fiel precisa se livrar dos desejos, mas tem que desejar se livrar dos desejos. Isso é uma contradição de um princípio que não segue a lógica. Então isso já cria Outro exemplo. Uma das orientações missionais de uma expressão de fé monoteísta do Oriente é a permissão de mentir para alcançar novos fiéis, novos seguidores para aquela expressão de fé. Então o Deus que é adorado, que é seguido nessa grande religião monoteísta do Oriente, lá pelas tantas, dentro do seu livro sagrado, existe a permissão para mentir, para fazer qualquer negócio, para que eu converta um infiel a seguir o mesmo Deus que eu estou seguindo, que é muito maneiro, que é muito bom, e que me autoriza a enganar você, para você andar comigo. Como que eu vou acreditar na ética, na moral e na veracidade dessa doutrina, que permite, não só permite, mas estimula, concede licença para eu fazer algo imoral? Como que alguém pode dizer que o Deus cristão possui pontes ecumênicas com essas outras expressões de fé? Vocês precisam ter isso decorado, vocês precisam ter isso guardadinho na gaveta, bem arrumadinho, porque vai chegar o momento em que vão encurralar vocês nessas questões. Com relação a evidências históricas e arqueológicas, existem várias expressões de fé sem um mínimo de prova histórica e arqueológica nenhuma. Um exemplo de insuficiência de prova histórica e arqueológica é identificado no mormonismo, nos mormons. Você conhece os mormons? Já viu o missionário mormon? Já viu? São igrejas bonitas, tem aqui no Rio de Janeiro, tem vários, são todas absolutamente iguais e você não vê nunca ninguém no pátio. Eu não sei qual é o horário das reuniões, porque eu nunca vejo ninguém andando em volta daquelas igrejas lindas. Tem uma na Barra, um espetáculo. Uma no Culubandê, mas é mais bonito ver na Barra, né? A do Culubandê é exatamente igual à da Barra, mas é no Culubandê. Então, na Barra, tem até horário de visitação lá na Barra. Mas vamos lá. Um exemplo de insuficiência histórica e arqueológica dessa expressão de fé. Os mormons ensinam que Jesus viveu na América do Norte. Saiu de Israel, pensou, lá na América do Norte tem o Magic Kingdom, o que eu vou ficar fazendo em Israel? Eu vou para a América do Norte. E que existiam grandes cidades criadas por Jesus na nação americana antes dela ser colonizada pelos europeus. No entanto, não há nenhuma evidência arqueológica ou qualquer outro tipo de prova que diga que isso é verdade, que dê algum sinal de que isso é verdade. Nenhum arqueólogo, mesmo crente nessa afirmação, ninguém encontrou nada, nenhum vestígio arqueológico sobre isso. Igualmente, não existem evidências arqueológicas, nem testemunhos oculares ou registros históricos que comprovem a existência dos mais de 300 deuses do hinduísmo. Na Índia, dentro da religião hindu, existem mais de 300 divindades a serem adoradas. Se eu tenho dificuldade de adorar Jesus, imagina se eu tivesse que me rebolar com 300, mais de 300. E não existe nenhuma evidência arqueológica histórica, não existe testemunho ocular, só das vacas e dos ratos, né? Aí as pessoas, estou vendo ali um Deus ali. Mas no restante não tem mais evidência arqueológica e histórica sobre isso. Já o cristianismo tem várias provas. Estou falando agora de um ponto de vista bem racional, como se fosse alguém sem fé. O cristianismo tem muitas provas. Só de manuscritos, só de documento escrito, são mais de 5.000 documentos escritos sobre a fé cristã, catalogados ao longo da história sobre o mesmo Deus exposto
na Bíblia. Só sobre Jesus, a Bíblia apresenta uma grande variedade de documentos, registrado por 9 pessoas diferentes, mas são 27 livros no Novo Testamento, escrito por 9 pessoas diferentes, documentos com veracidade histórica, pelo menos do testemunho ocular, registro histórico de que mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Então o cristianismo possui inúmeras, você não é obrigado a acreditar, mas o cristianismo possui inúmeras evidências arqueológicas, históricas, e que não se contradizem. Se um sistema de crença possui componentes que são comprovadamente verdadeiros, essa expressão de fé, no mínimo, a gente tem que dar uma atenção, estudar com mais cuidado, com mais carinho. Então, qualquer outra crença que compete com afirmações contrárias ao do cristianismo e que não tem as mesmas provas do cristianismo é algo temerário. Além disso, a gente precisa lembrar que a verdade não é influenciada por sinceridade ou desejo. É o que eu falei agora há pouco, não é porque eu sou sincero no meu relacionamento com aquela expressão de fé, não é porque eu amo, me dedico, faço tudo o que é possível, deposito minha fé com paixão numa determinada expressão de fé, isso não faz ela ser verdade. Se ela é um equívoco, se ela é uma mentira, isso não faz ela ser verdade. Se a gente adora um Deus que não ressuscitou, não é o fato de a gente estar aqui adorando que vai fazer com que Ele ressuscite. O apóstolo Paulo fala isso, se Jesus não ressuscitou, se isso que a gente fala, diz que crê, se Jesus não ressuscitou, nós somos as piores das criaturas na face da terra. Porque a gente tem consciência do que é errado, do que é certo, do que é mal, do que é bom, e quando morrer vai virar comidinha de minhoca. Então a nossa fé só tem razão, só tem sentido pela ressurreição de Jesus Cristo. Então todo ser humano é um campo missionário para a gente trazer para perto do Senhor Jesus, para a gente apresentar o Evangelho, tem que ser tratado com amor, com respeito, mas é crueldade e pecado a gente se omitir, a gente não falar nada, para não ser antipático, para não ser politicamente incorreto, a gente assumir uma postura de que, eu sou calvinista, Deus vai salvar quem Ele quiser salvar mesmo, não vou me aborrecer, faça a tua vontade, Senhor, e amém. Isso é crueldade e pecado. Dentro da fé cristã, permanecer omisso é deixar o nosso semelhante acreditar na mentira. É deixar as pessoas vivendo aquém do que elas poderiam estar vivendo com Jesus. Então, qualquer ensinamento que contradiz o que Jesus ensinou nos evangelhos, a gente tem que rejeitar. Mas a gente não pode deixar as pessoas que a gente ama, pessoas à nossa volta, gente que a gente convive, acreditando em mentiras. Por maiores que sejam as evidências a favor do cristianismo, muitos negam conscientemente a fé em Jesus. Às vezes a pessoa pode perguntar, Marco, e a galera que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar do Evangelho, como que essas pessoas vão ser salvas? A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus amoroso e justo. Ele cobra a responsabilidade do ser humano daquilo que ele mesmo se permite ser conhecido. Na fé, o ser humano depositando fé naquilo que Deus se revelou para ele. A gente vê isso acontecendo lá na Antiga Aliança. Abraão foi salvo sem conhecer a Cristo. Noé, vários pais da fé foram salvos porque depositaram fé naquilo que Deus se revelou para eles. Agora, nos dias de hoje, quem tem uma internet, um Wi-Fi bom, sem ficar toda hora caindo, é indesculpável. Todo mundo nesse planeta que tem acesso a um Wi-Fi bom tem condição de conhecer a verdade sobre Cristo. É triste verificar que muitos, ainda nos dias de hoje, insistem em afirmar que a fé no divino é só uma questão de gosto pessoal, que não se deve discutir religião, que não se deve falar sobre esse assunto, senão você vai perder amigo. Isso é lamentável. Jesus mesmo fala sobre isso, quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Nossa consciência e nossos pensamentos nos ensinam o que é certo e o que é errado, mesmo sem a gente ter contato com nenhuma forma de religião.
Deus já colocou a semente dele no nosso coração. Então, qualquer ser humano, independente do tempo, da história, da cultura, da civilização, sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém celebra a traição. Cultura nenhuma celebra o traidor. Ah, fui traído. Ah, eu fui traído. Ninguém celebra a traição. Ninguém celebra o homem mau. Ninguém celebra o covarde. Ninguém celebra o mentiroso. Então Deus já colocou no coração de todo ser humano a semente da imago Dei, da imagem de Deus. Então não existe essa coisa, eu não sabia. Deus não vai mandar ninguém para o inferno por engano. Ih, rapaz, te mandei para o inferno por engano, me perdoa. Não existe isso. Romanos 1, versículo 19, Paulo fala o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os seres humanos, porque Deus lhe manifestou. É Deus quem se faz conhecer, é Deus que se permite ser conhecido. Deus não é um cadáver no IML que a gente pode ir lá ficar examinando, mexendo, dissecando, não. Deus é quem vai na nossa direção e permite ser conhecido. Assim mesmo que onde a mensagem do Evangelho não é acessível, o Deus da salvação é acessível. Amém? Foi assim com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Hoje, nesse planeta, qualquer pessoa tem acesso ao conhecimento de Cristo. E aí, vamos lá, aplicação prática, o que a gente pode fazer diante desse tipo de assunto? Não se submeta ao politicamente correto. Você, como um jovem cristão, alguém que conhece, que se relaciona com Jesus, que afirma que de fato crê na Bíblia, que a Bíblia é a sua única regra de fé e de prática, não se submeta ao politicamente correto. Não se deixe enganar por essa conversinha bonitinha, simpática, mas mentirosa de muitos pregadores do ecumenismo. O cristianismo é exclusivista, ninguém vem ao Pai sem Jesus. Para esse mundo, isso não é simpático, isso não é nada simpático. 2 Timóteo, Paulo fala para o seu discípulo o seguinte: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é o resumo da sã doutrina. Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme seus próprios desejos e desviarão os ouvidos da verdade. Então isso já estava registrado, escrito. O apóstolo Paulo ainda afirma, agora aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8: ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Qualquer pessoa, qualquer pregador, qualquer pastorzão que chegar aí pregando algo diferente do que Jesus falou sobre si mesmo, a Bíblia está falando, cara, amaldiçoa essa pessoa, essa conversa, essa informação. Ninguém que nega o Filho tem Deus como Pai. Ninguém que nega Jesus, ninguém que não reconhece a soberania de Cristo, vai ter relacionamento com Deus. Pelo menos saudável, vai ter relacionamento com a ira de Deus. O Senhor é o criador de todos os seres humanos. Nesse sentido, todo ser humano é irmão, enquanto criatura, enquanto ser humano. Mas Deus só é Pai nosso daqueles por quem Jesus morreu. Deus não é Pai nosso de todo mundo. Essa coisa popular também, porque Deus é meu Pai. Será? Deus não foi Pai nosso de Caifás. Lembra de Caifás? O maioral lá dos sacerdotes, que estava espumando para matar Jesus. Deus não foi Pai nosso de Herodes, Deus não foi Pai nosso de Judas Iscariotes, nem de Pôncio Pilatos, nem de Adolf Hitler. Então não acredita nessa história que Deus é Pai de todo mundo. Deus é o Criador de todo mundo. Então, enquanto ser humano, todo mundo aqui é irmão. Outra prova de que isso que eu estou falando é verdade é a ceia do Senhor, instituída por Jesus. Desconstrói completamente esse papo de que Deus é Pai de todo mundo. Se o Deus cristão fosse Pai de todo mundo, a Bíblia daria instruções claras a esse respeito. Jesus deixaria isso claro, de forma muito direta e objetiva. Mas na ceia do Senhor, só pode participar quem é discípulo do Senhor. Se todo mundo fosse do Senhor, a ceia do Senhor era geral. Chega geral aí, uhul! E não é.
é exclusivista. Sentar à mesa com Jesus é exclusivo daqueles que Jesus lavou com o sangue dele na cruz do Calvário. Então, usar esse discurso de amor ecumênico, que é bonito, isso faz um sucesso nas redes sociais tremendo. É só você comparar pastor que fala a verdade e pastor que é ecumênico. Ou a quantidade de like do ecumênico é um negócio de outro mundo. Mas Deus é amor, mas o amor não é Deus. Quando você faz do amor um ídolo, isso já vira um Deus falso, uma mentira. Qualquer sentimento que fique acima da palavra de Deus não parte de Deus. Isso é uma palavra muito dura, eu prefiro amar as pessoas. Isso é um auto-engano, você está se enganando, você está mentindo para você mesmo. Ou tudo na Bíblia, na revelação especial de Deus, é verdade para as nossas vidas, ou nada é verdade. Então não acredite nesses mentirosos do presente século, não acredite no politicamente correto, não se submeta ao politicamente correto. Segunda aplicação, já estou terminando. Me empolgo aqui no Gol, me empolgo. Por isso que o Filipinho só me chama assim uma vez a cada 100 anos, porque eu fico empolgado aqui. Segunda aplicação, não tenha vergonha da verdade. Não tenha vergonha disso que a gente falou hoje à noite aqui. Não tenha vergonha do Evangelho. Em meio a tanta pressão do mundo, muitas vezes a gente corre o risco de ficar em silêncio, de ficar omisso. O mundo tolera tudo, menos a luz da verdade. Se você fizer coisa errada, o mundo vai tolerar. Se você ficar em silêncio, o mundo vai tolerar. Mas se você falar sobre a verdade, aí você vai colecionar desafetos. Não tenha vergonha de assumir a sua crença em Jesus. Não tenha vergonha de acreditar num Deus eterno, num céu eterno e numa punição eterna. Eu sei que não é nada simpático lembrar disso numa pregação, mas eu sou esquisito, eu tenho que fazer essa lembrança, porque é verdade. O Deus que a gente adora, que nos salvou pela graça, vai levar muito mais seres humanos para a condenação eterna do que para a salvação eterna. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O caminho e a porta são estreitos e são poucos os que vão passar por ela. É Marcão que falou isso? Não, é Jesus Cristo. Pô, Jesus, alivia aí. Então não tenha vergonha de acreditar num Deus eterno, num céu eterno e numa condenação eterna. Quem não se submete ao senhorio de Cristo, revelado nas Escrituras, é na verdade um rebelde, arrogante e amante de si mesmo. E vai passar a eternidade diante de Deus, só que diante do Deus irado. Algumas pessoas também creem equivocadamente que o inferno é a ausência de Deus. O cara passou a vida inteira aqui fugindo de Deus, aí vai para o inferno e lá não tem Deus. Isso é o céu, né? Para o ateu que viveu a vida inteira negando Deus, aí vai viver eternamente num lugar que não tem Deus, vou fumar pra caramba, beber pra caramba, Não, amiguinho, inferno é você estar diante do Deus Todo-Poderoso, eternamente irado com você. Jesus falou que as pessoas vão desejar a morte, mas não vão morrer. Então não tenha vergonha do Evangelho que tirou você da morte eterna. Amém? Não tenha vergonha dessa verdade. Pregue agora, terceira aplicação, e aí eu prometo que eu encerro, pregue a verdade em amor. Falar a verdade sobre Jesus tem que ser com amor e absoluto respeito. Com firmeza, a gente não vai aliviar a verdade para ser agradável, mas a gente tem que falar isso com amor, com respeito. Pregue a verdade do Evangelho para todo mundo, mas com respeito. 1 Pedro 3,15, Pedro fala o seguinte: estejam sempre preparados, ou seja, eu e você, a gente não tem o direito de não estar preparado. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da sua esperança. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. A pessoa começou, perdeu, se alterou no humor, acabou a conversa. Num outro momento a gente conversa sobre isso. Sempre pergunte: você quer conversar sobre isso? Uma vez, na época que eu ainda atendia no consultório, um paciente meu lá pelas tantas falou isso: todos os caminhos levam ante Deus. Eu falei: poxa, brother, isso é a maior mentira que falaram para a gente. Depois, você quer conversar sobre isso? Eu perguntei: você quer conversar sobre isso?
Aí a gente ficou conversando das 8 da noite até as 11 da noite. E aí a gente terminou chorando, fazendo uma oração, falando com Jesus. Então a gente tem sempre que perguntar, não entra numa de, você está errado, o pastor lá da minha igreja falou que você vai para o inferno, aí daqui a pouco eu estou aí na manchete aí de jornal eletrônico, pastor, nazista, fascista, comunista, taxista, dentista, né? Matou todo mundo e levou para o inferno, Jesus dele leva todo mundo para o inferno. Então faça com amor, eu estou avisando, hein? Estou avisando. Fale com amor, com respeito, com mansidão. Pergunte sempre. Se a pessoa não quer falar sobre aquilo, deixa quieto. A ordem apostólica que a gente recebeu foi: pregue o evangelho para todo mundo, com mansidão e respeito. O amor verdadeiro não distorce, não abandona as Escrituras. Então, guarde isso no coração. Sempre que você tiver oportunidade, isso é mais uma prova de que se todos os caminhos levassem até Deus, Jesus não ia mandar a gente ir por todo mundo e fazer discípulos, pregar o Evangelho. Se todos os caminhos levassem as pessoas até Deus, Jesus ia falar: Marcão, não incomoda ninguém, Marcão, por favor, fica quieto, não precisa pregar, deixa as pessoas viverem a vida delas, elas vão encontrar com o papai, todo mundo vai, no final das contas, todo mundo vai se encontrar para o grande banquete. E aí Jesus dá essa ordem expressa para os discípulos: vão, vivam a vida de vocês, façam discípulos, pregue o evangelho para todo mundo. Se qualquer outro caminho levasse todo mundo para Deus, Jesus não precisava dar essa missão para a gente, percebem? Só que a gente precisa fazer isso com amor, mansidão e respeito. Amém? Estamos juntos? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu amor, por sua revelação, por sua misericórdia para com a nossa vida, por sua salvação, Senhor. Obrigado por a gente ter esse entendimento que foi o Senhor que veio na nossa direção, o Senhor quem veio em nosso socorro. Muito obrigado, Senhor. Não deixa a gente cair na tentação da omissão, Senhor. Não deixa a gente cair no engano do politicamente correto. Por favor, Senhor, nos ajude a falarmos do Senhor, a pregarmos sobre o Senhor com amor, com respeito, com mansidão. Senhor, por favor, mas não deixa a gente ficar em silêncio, nem calado, diante do sofrimento das pessoas, diante do credo, em situações que não vão abençoar ninguém, Pai. Por favor, ajuda-nos a fazermos discípulos, para a glória do Teu nome, Senhor. Ajuda a gente a proclamar a verdade, para a glória do Teu nome. É tudo por causa do Senhor, é para o Senhor, a gente quer viver para a Sua honra e para a Sua glória. E a gente faz essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.